Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, apresenta o tema: a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Olá, me chamo Marcilene Lopes, sou pedagoga, atuo como educadora na área municipal do Recife, estado de Pernambuco. Sou de cor de pele clara, tenho os cabelos lisos, na cor preta, tenho os olhos pretos, estou usando uma blusa na cor verde, sem manga, com a gola um pouco mais alta. Por trás de onde estou, tem uma estante com livros e uma parede na cor cinza escuro. Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruna Ibiapina. Eu sou uma mulher parda de cabelos aloirados. Hoje eu estou com o cabelo preso, mas eles são em tamanho abaixo do ombro. Eu tenho olhos castanhos escuros, uso óculos de grau de coloração de armação preta. Eu estou usando uma blusa laranja e um blazer na cor vinho. Eu estou na sala da minha casa, onde atrás eu tenho uma porta e uma conexão de internet, onde o fundo da minha parede é no tom de verde. E hoje, né, a gente vai tratar sobre a importância da linguagem. Olá, Marcilene, tudo bem? Você poderia falar sobre os processos psicológicos superiores e sua relação com a linguagem? Segundo Vygotsky, a linguagem desempenha um papel crucial no seu processo psicológico superior, pois é através dela que ocorre a internalização do ser. Ocorrendo assim o conhecimento, a organização de pensamentos e a organização de ideias para com o meio do qual o ser vive. A linguagem ela é mediadora entre o ser e o ambiente do qual ele vive. A comunicação ela é fundamental, ocorrendo assim variações de linguagens dependendo do lugar ou do meio social do qual o indivíduo ele vive. Essas variações ela é fundamental para o crescimento, para o desempenho e para a sua comunicação entre si. E por que a linguagem norteadora classifica a organização do mundo? Segundo Vygotsky, ninguém vive isolado no mundo. Todo mundo precisa da linguagem para interagir, se comunicar, partilhar e desenvolver. É através da linguagem que ocorre a troca, fazendo com que os indivíduos ele venham compartilhar suas ideias, ocorrendo assim uma troca de conhecimento um para com o outro. Para Vygotsky, a linguagem ela é mediadora, ocorrendo assim uma comunicação direta entre os indivíduos. Sem ela, não haveria esse entrosamento entre ambos. Qual a distinção entre os conceitos espontâneos e os conceitos científicos na perspectiva vigottiana e como a linguagem atua na mediação dessa transição? Bom, para a gente tratar sobre a distinção, né, entre o conceito espontâneo e os conceitos científicos na perspectiva vigotskiana, né, a gente precisa, né, ter essa distinção fundamental desses conceitos. Quando a gente fala de conceito espontâneo, a gente está tratando daqueles conceitos, né, que são adquiridos informalmente pela vida cotidiana, a partir da experiência direta, né,
sem uma estrutura hierárquica clara. Já quando a gente está falando de um conceito científico, né, a gente fala sobre aquilo que a gente encontra, né, a gente aprende em contextos formais, como é o caso da escola e dos livros, né? São aqueles conceitos sistemáticos, abstratos, hierárquicos e que têm definições por relações em outros conceitos. Já quando a gente fala sobre a linguagem, como é que a linguagem atua na mediação dessa transição, né? Basicamente, a linguagem, ela media, né, essa transição ao fornecer as ferramentas para que a abstração, a generalização e a sistematização aconteçam, né? Então, ao aprender as definições verbais e as relações entre termos, os alunos eles são capazes de construir conceitos, né, que vão além da experiência imediata, né, criando o que a gente chama de um sistema lógico de conceitos. Então, a teoria, né, de Vygotsky nos ensina que o desenvolvimento humano é um processo social. Então, a linguagem ela é a principal mediadora dessa interação. Considerando a zona de desenvolvimento proximal, de que forma a linguagem é a principal ferramenta pela qual o indivíduo apresenta? Bom, e quando a gente está falando sobre a zona de desenvolvimento proximal, de forma que a linguagem seja a principal ferramenta para que o indivíduo, né, mais experiente, como é o caso do professor e dos pais, possam mediar o aprendizado e o desenvolvimento do outro, né, a gente está falando de que, como eu já falei anteriormente, né, a teoria de Vygotsky vai nos ensinar que o desenvolvimento humano ele é um processo social e não aprendemos, né, só isoladamente, né, sozinhos. Aprendemos através da interação com as outras pessoas, especialmente aquelas que são mais experientes, como é o caso dos pais, dos professores, dos colegas. Então, a linguagem ela é a principal mediadora dessa interação. Então, quando a gente está falando de zona de desenvolvimento proximal, é um conceito, né, chave para essa distância entre o que uma pessoa pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com a ajuda de um adulto, né, ou de um colega mais capaz. Então, é nessa zona que o aprendizado e o desenvolvimento realmente acontecem, né? A linguagem é o veículo que permite essa ajuda e essa colaboração. Então, por exemplo, quando uma criança ela não pode não conseguir, né, resolver um problema de matemática complexo sozinha, mas quando ela tem a orientação verbal de um professor, de um adulto, o primeiro passo, né, é identificar os dados, né, dessa questão e depois a gente pensar de que forma a gente vai usar qual operação nessa resolução, né? Então, ela, por esses dois passos que a gente acabou de citar, ela consegue, né, resolver. Então, a linguagem aqui, ela está mediando o processo de resolução de problemas, levando a criança a internalizar, né, a estratégia que ela tem que utilizar para que ela consiga resolver o problema. Muito obrigada.